Sejam bem-vindos a mais um Sem Atalho com o Atala, mas hoje também com uma convidada muito especial, a doutora Marcela Garcês. Ela vai explicar um pouquinho da dieta mediterrânea, que é aquela que promete maior benefício para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Imperdível esse papo. O assunto de hoje é dieta. Qual a melhor dieta? Alguns estudos têm mostrado que a melhor dieta é a dieta mediterrânea. Então a gente precisa trazer uma pessoa especialista no assunto para bater um papo, para a gente discutir como que é essa dieta mediterrânea, se ela realmente entrega tudo isso que os estudos têm mostrado. Para isso, a minha convidada é a doutora Marcela Garcês, que é médica, nutróloga, mestre em Ciências da Saúde pela Escola de Medicina da PUC do Paraná, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia e docente do curso nacional de Nutrologia da Abram. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcio. Um prazer estar aqui, assim, pessoalmente, porque por vias escritas nos vemos com essa história da pandemia. A gente teve a felicidade de colaborar algumas vezes com o teu site, então um prazer sempre enorme estar aqui e atender um convite seu. E vamos lá, vamos falar de dieta, que é algo que todo mundo tem interesse. E eu digo, com a pandemia, eu acho que as pessoas ficaram mais atentas com relação à saúde e também, mesmo que não sigam uma dieta adequada, as pessoas tomaram consciência da importância da alimentação na nossa vida. Bom, antes da gente começar esse papo que promete, eu quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente, que também pode participar. Entra lá no Instagram, Márcio Atala ou CBN Oficial, mande sua sugestão, mande sua dúvida, que a gente vai dividir aqui com todas as outras pessoas. Quando a gente fala da dieta mediterrânea, antes de entrada em dietas, cada vez mais eu acredito que é muito, muito, muito difícil uma pessoa manter uma vida com bons hábitos, seja na alimentação, seja na atividade física. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi projetado para funcionar com movimento, né? Então, se você pegar o nosso código genético, ele está ali programado para funcionar com movimento. Se você for do pediatra ou geriatra, todo mundo passando por cardiologista, oncologista, psicólogo, vai indicar o exercício físico. Só que esse exercício físico, ele sempre foi feito por uma necessidade de sobrevivência. Na alimentação, nessa evolução da espécie, a gente sempre teve restrição, pouco alimento, pouca oportunidade de alimento. A gente não sabia quando era a próxima refeição. E o nosso cérebro, ele está programado para comer o máximo possível para poder estocar, porque eu não sei quando que é essa nossa próxima refeição. Então a gente tem estudos clássicos de pipoca em cinema, pratos de sopa, onde você vê que se você aumenta a porção, a pessoa come muito mais do que a necessidade. E a gente vive num meio ambiente hoje onde você tem uma oferta de alimento muito grande, você tem uma tecnologia absolutamente desenvolvida que nos tirou o movimento do dia a Uhum. dia, e aí você tem um meio ambiente jogando contra. Então eu costumo dizer que se numa sala de aula eu tenho 30 alunos e dois vão mal, eu vou conversar com esses alunos que provavelmente eles têm um problema. Agora, se eu tenho 30 alunos na sala de aula e 23, 24 estão indo mal, tem um problema muito grande de meio ambiente. Então eu falo assim que é como um lago, né? O peixinho está passando mal, você não vai lá dar um remédio para o peixe, você cuida do meio ambiente. Hoje a gente tem um problema bem considerável de meio ambiente que não favorece esses hábitos saudáveis. E aí a gente vai detectando eh, dietas que são melhores, atividades físicas que são mais benéficas ou mais incorporadas, e existe uma criação inesgotável de dieta desde, sei lá, final dos anos 80, mas acho que sempre foi do ser humano tentar essas manobras muito radicais que acabam que em 2 anos menos do que 8% conseguem um peso menor do que o inicial. Dentre essas dietas aparece a mediterrânea.
Então eu queria que você falasse da dieta mediterrânea. Olha, Márcio, concordo com tudo que você falou. Quer dizer, o nosso grande desafio é tratar as questões do excesso do consumo calórico, o baixo gasto calórico, esse mundo confortável com aporte de calorias, né? Eu digo, não é nem de nutrientes, mas de calorias, as pessoas comendo fazendo escolhas equivocadas, comendo comidas que dão conforto emocional. Nós temos um problema sério, uma pandemia que não vai embora, que é a obesidade. No Brasil, os últimos dados do IBGE, que eram de outubro de 2019, traziam a informação de que 1 a cada 4 brasileiros é portador de obesidade. Eu acho isso muito importante que a gente fale, porque, na verdade, a obesidade é uma doença crônica, assim como diabetes, dislipidemia, hipertensão, não tem cura, Márcio. Mesmo que a pessoa emagreça e chegue no ponto de normalidade, de peso corporal, essa pessoa é portador de uma doença crônica, não existe ex-obeso. O que existe é uma pessoa que controlou a doença e se ela voltar a se comportar da maneira que havia se comportado para desenvolver a obesidade, ela terá a recidiva da doença, assim como acontece com o diabetes, com a hipertensão. Se deixar de tratar, voltam os sintomas. Mas nós temos um outro dado muito importante do IBGE de 2019, porque daí na pandemia nós não tivemos esse tipo de pesquisa e agora vamos ter dados que devem sair nos próximos meses aí. 61,7% dos brasileiros estão com sobrepeso. Então, nós temos aqueles 25,9% que são os que estão portadores de obesidade, mas temos praticamente 30% da população brasileira que ainda não é portador de obesidade, ainda não é obeso, ainda não é um doente crônico, mas está em sobrepeso. E essas pessoas estão em sobrepeso justamente por conta disso que você falou. As pessoas consomem mais calorias, o mundo te dá conforto, toda a tecnologia faz com que as pessoas não se movimentem. Nós somos herdeiros genéticos daquelas populações que passaram pelas penúrias do mundo, pela guerra, pela fome, etc. Então, somos herdeiros genéticos, não é nem só o nosso cérebro. Sim. Nós somos feitos e todo o nosso metabolismo, quando a gente estuda a fisiologia, o metabolismo, as vias metabólicas, nós vemos que o nosso organismo é um organismo todo preparado para armazenar gordura, armazenar energia na forma de gordura para gastar depois no momento em que você não tem a comida. O problema é que hoje a gente tem comida o tempo todo e temos conforto o tempo todo. Então, o que eu digo com relação à dieta, este nome dieta, as pessoas, quando se propõem a fazer uma dieta, imaginam que a adotarão por um curto espaço de tempo. E esse é o primeiro sinal e o primeiro passo para o insucesso, porque dieta deve ser algo que a gente adota como hábito alimentar para a vida. Então, eu digo sempre que a pessoa está fazendo mudanças no hábito alimentar, fazendo uma dieta, seja ela qual for. Se ela se perguntar no fim do dia, eu consigo viver assim o resto da vida? Se a resposta é não, essa dieta está mal eleita, ela está mal escolhida. Ela não está bem indicada para aquela pessoa. Porque essas indicações são absolutamente pessoais, assim como a atividade física, não é, Márcio? Tem pessoas que adoram correr, tem outros que gostam de dançar, tem outros que gostam de fazer atividade coletiva e outros gostam de fazer atividade física sozinhos, solitários. Então, você tem que respeitar essas questões de individualidade, não só bioquímica, como individualidade emocional de cada um. Então, no caso da dieta, dieta é um nome que fala que classifica os padrões alimentares. Mas toda dieta milagrosa, toda dieta com efeito muito rápido, toda dieta que faça extremamente restritiva, ou que a pessoa tem que fazer um sacrifício enorme para adotá-la e não vai conseguir introduzir isso como hábito na sua vida, dificilmente ela vai ter os benefícios, porque ela faz essas mudanças por um tempo, pensando no dia de voltar a comer da maneira que comia antes. Então, se for eu digo, esse nome dieta
eu digo, há um conceito da população em geral de que isso é transitório. E na verdade não. Sempre que você vai fazer uma mudança de hábito alimentar, você tem que começar pensando que é para sempre. Assim como praticar atividade física. Você pode até mudar o estilo da atividade física de acordo com o teu é, com a tua idade, com o teu biotipo e eventualmente com alguma situação que ocorra na sua vida. E a mesma coisa com relação à dieta, às vezes você tem mais necessidade de tais nutrientes ou de outros, mas o o padrão alimentar saudável, ele tem que ser uma prioridade na vida da pessoa, porque se eu digo assim, seja qual for o pai de uma doença, a dieta certamente uma dieta desequilibrada, certamente foi o primeiro passo para maioria ou praticamente todas as doenças crônicas não transmissíveis. Se você pensar numa hipertensão arterial, ela fatalmente começou com o hábito de comer uma quantidade de sódio inadequada. Diabetes, a mesma coisa, obesidade, a mesma coisa, e muitas doenças outras autoimunes, neoplásicas, degenerativas, começam com estresse oxidativo que normalmente se agravou ou começou com aquilo que entrou pela boca das pessoas. Você trouxe esse dado da obesidade. Em 1989, o Brasil tinha pouco mais de 13% da população acima do peso, com muito menos informação. O ponto é que aquele meio ambiente, ele não, só da gente sobreviver nele, ele já era o suficiente para eu incorporar bons hábitos. Então, eu não tinha celular, eu não tinha computador, eu tinha que caminhar muito mais. Um brasileiro dava 10.000 passos, enquanto um brasileiro hoje dá 2.200, 2.300 passos. Naquela época você tinha muito menos facilidade, não existiam aplicativos, nada disso, as pessoas comiam muito mais em casa, as comidas eram muito mais frescas, você não tinha tanta disponibilidade do alimento o tempo inteiro, você ia numa farmácia e você comprava remédio. Hoje, os 4 produtos mais vendidos na farmácia: chocolate diet, paçoquita diet, bala e chicletes. Complicado, porque está sempre disponível. Então, hoje, eu gosto quando você fala que a pessoa tem que entender que essa é uma mudança que ela vai ter que fazer para a vida. E isso exige esforço, porque a gente é bombardeado, porque tudo que a gente está falando aqui, que a gente sabe em relação ao cérebro e ao corpo, as pessoas que vendem também sabem. Então, você vai comprar uma pipoca de R$ 5, mas você pode comprar uma de 6 que vem o dobro do tamanho. E eles sabem que o nosso cérebro vai preferir a de 6. A gente sabe também do tradicional estudo do marshmallow, que a recompensa imediata ela é muito mais sedutora para a grande maioria das pessoas. E eu costumo dizer que a atividade física ela é cruel, porque o recompensa ela é 3 meses 3 depois. Você meses, vai pelo mais. menos, pelo menos, Você pelo vai. menos é uma construção, não é, Márcio? É uma construção, eu digo, o organismo precisa dessa mudança de hábito e de uma construção de resultado, seja da atividade Isso, e física, da seja da alimentação. alimentação também. Por- Quer dizer, você quer o prazer dali 5 minutos e- ou 5 segundos na- depois que você comeu um alimento e- que te dá conforto emocional. E as pessoas procuram as dietas mais restritivas porque, em um curto espaço de tempo, ela vai ver aquela recompensa. Só que ela acaba não sustentando, né? Então, eu gosto quando você fala da mudança por muito tempo, porque uma das entrevistas mais bacanas assim que eu já fiz foi com a Wendy Suzuki, uma neurocientista, chefe de departamento de neurociência da Universidade de Nova York. E ela fala da criação do hábito. Então, ela pergunta assim para mim: Márcio, você vai na academia todo dia? Falei, vou. Ela falou, pode ter certeza que várias vezes você vai sem vontade. Falei, pô, mas várias. Mas o seu cérebro ele já não pensa para decidir se vai ou não. Na alimentação, você não sempre come meio que a mesma tamanho da porção? Eu falei, sim. Ela falou, seu cérebro, seu estômago, enfim, tudo já se acostumou com aquele tamanho. Então, quando você vai falar de dieta, eu gosto dessa sua abordagem de falar, pô, como que eu vou manter isso e não ter essa pressa do resultado imediato? E aí eu queria que você falasse um pouco da dieta mediterrânea, né? Quais são os alimentos, qual o princípio básico dessa dieta que não só foi eleita pelo sexto ano a dieta mais saudável, mas entrevistei um neurocientista, Márcio Natan, que diz que você tem muitos estudos mostrando que a dieta mediterrânea é a que mais traz benefícios para o cérebro. Entrevistei o Dr. Álvaro Avezum, super cardiologista, que fala que a dieta mediterrânea mostra
ser a mais protetora ali para o coração. Então, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas o que é a dieta mediterrânea. Olha, Márcio, a dieta mediterrânea ela surgiu organicamente naquelas populações que habitavam ali em volta do mar Mediterrâneo, já desde os gregos. Então, e essas pessoas comiam os alimentos que tinham disponibilidade regionais ali. Inclusive, a dieta mediterrânea tem este conceito de comer alimentos da época, regionais, muitos vegetais, etc. Começou lá na Grécia e veio para os outros países próximos do sul da Itália, Portugal, Espanha, o norte da África. E essa dieta, basicamente, ela tem como o básico a frugalidade dos ingredientes. Então, ela é uma dieta baseada em alimentos essencialmente vegetais, o básico dela são alimentos de origem vegetal, e ela tem essa questão de comer alimentos frescos, aquilo que você tem à disponibilidade. E o que que tinha naquela região? Naquela região nós tínhamos a oliva, então o azeite de oliva foi a base do macronutriente gordura na dieta mediterrânea, ela é dada pelo azeite de oliva. Uhum. E aí nós temos as leguminosas, que são uma proteína de origem vegetal que está muito presente. Então, as leguminosas, o que são as leguminosas? São os feijões, tudo que dá Sim. vagem. Feijões, lentilhas, grão de bico, soja, ervilha. Lá no Mediterrâneo não se come muito soja, mas ervilhas, lentilhas, grão de bico e feijões de todas as cores. Isso se usa como base, tanto para fazer sopas, mas para fazer saladas, fazer pastas, enfim. E aí cada país tem a sua Eu, característica. como um bom libanês, Isa, hummus. hummus, etc. E aí cada país tem a sua característica. Então, basicamente, ela é uma dieta com muitos vegetais, com alimentos de origem vegetal, os carboidratos mais integrais, porque eles têm uma base de pães, mas os farináceos lá têm outras características. Usa-se o trigo de grano duro, existem os integrais, a fermentação natural, enfim, é uma outro tipo de panificação que se usa no mar Mediterrâneo, em volta do mar Mediterrâneo, diferente desta panificação do pão branco, etc. Estão incluídos na dieta mediterrânea. Isso foi algo que foi construído ao longo de milênios, você Uhum. entende, Márcio? Ela passa a ser a dieta campeã quando sempre que vai se fazer um estudo, seja para imunidade. Quando entrou aí a pandemia, nós fomos pesquisar qual era a dieta mais interessante. É a dieta mediterrânea, porque ela traz proteínas de fácil digestibilidade, que são os pescados. Nós temos um consumo maior de pescados e frutos do mar do que carne vermelha. A carne vermelha numa quantidade muito pequena. Os laticínios mais magros, e nós temos características com relação a laticínios lá em volta do mar Mediterrâneo, que eles consomem laticínios não só de bovinos, mas de ovinos, de ovelhas, de cabra, e enfim, outros tipos de alimento, de fontes lácteas, de búfala, etc. Então, tem outras fontes lácteas que não só os laticínios de bovinos. Uhum. E isso são incluídos não à vontade os laticínios, e os laticínios mais magros, logicamente, por exemplo, na Itália, que se come muita massa, muita pasta de grano duro, etc., se come os queijos mais gordurosos. Mas, basicamente, na dieta do dia a dia, na dieta mediterrânea, a prioridade são os lácteos. A água é o líquido preferencial, a água como líquido para hidratação. O azeite de oliva é a gordura de escolha e, lógico, também dependendo de cada país, mas o vinho, particularmente o vinho tinto e seco, é incluído, pode ser incluído também com muita moderação em uma só refeição, porque a gente vê a descrição, ele descrito
como algo que pode ser consumido, mas deve ser consumido com muita moderação. E eu digo, nós que somos médicos e orientamos mudanças de hábitos alimentares, eu digo, esta orientação de consumir bebida alcoólica é algo que eu tenho muitas reservas. Então, o álcool é algo que nós temos muitas reservas para indicar, dizer: olha, você pode tomar uma taça de vinho, apesar de sabermos, Márcio, que faz bem, é algo extremamente perigoso, porque eu digo, a pessoa que não bebe, se você disser para ela tomar uma taça de vinho, ela vai preferir tomar um suco de uva integral, alguma outra coisa, e para a pessoa que bebe, ela terá um aval para beber mais. E o álcool é extremamente perigoso, Márcio, extremamente perigoso. Eu não digo não só com relação às calorias, mas com relação à qualidade de vida, aos malefícios que isso pode trazer. Então, eu digo assim, quem nasceu na Itália até pode se beneficiar porque vive lá num outro ambiente, num outro ritmo. Eu digo, nós aqui brasileiros não temos essa cultura de inserir a bebida alcoólica com o apelo de saúde. Aqui no Brasil, na nossa cultura, as pessoas consomem álcool com apelo de lazer, de festividades, de comemoração. Então, não é interessante nós trazermos isso da dieta mediterrânea e dizer, não, toma uma taça de vinho todos os dias como orientação médica. Eu te digo que se a pessoa chega no meu consultório e diz, olha, doutor, eu tomo uma taça de vinho na sexta-feira ou no sábado, uma taça de vinho, eu não vou cortar essa taça de vinho e a gente vai adaptar a dieta dessa pessoa, o hábito alimentar dessa pessoa, para que ela possa desfrutar com a família e tomar uma taça de vinho. Agora, se a pessoa chega para mim, mesmo a gente sabendo de alguns estudos que até corroboram essa informação, de que toma uma taça de vinho todos os dias, mesmo sendo um ótimo vinho, com muitos polifenóis, um vinho seco, um vinho tinto. Se a pessoa me disser que toma de segunda a segunda, eu realmente vou fazer objeções a este hábito, porque a gente tem estudos mais recentes, até pelo consumo aumentado de bebidas alcoólicas nos últimos anos, pelas sociedades mais desenvolvidas, nós temos estudos que comprovam que a segurança de consumir bebidas alcoólicas é da ordem de 2 taças por semana para uma pessoa adulta, no máximo. Muito bom, eu faço parte do pessoal que não bebe. Agora eu vou levantar aqui alguns pontos que podem ser bem polêmicos, tá? Não é difícil a gente entender por que que a dieta mediterrânea é considerada mais saudável. Você tem fontes de boas gorduras, né? E a gente sabe que o ômega, enfim, ele vai trazer benefícios não só para o coração, mas para o cérebro, proteínas magras, mais consumo de fibras. Então fica fácil você entender que essa dieta ela vai trazer mais benefícios. Mas aí, se a gente começar, e meu papel é esse, sou Hum. chato mesmo, olhar os países, as cidades onde as pessoas mais vivem, você vai notar algumas características em comum, você vai olhar algumas características diferentes da dieta mediterrânea, e lá as pessoas vivem, por exemplo, Okinawa, tanto quanto em Icária, na Uhum, Grécia, uhum. né? E aí você vai ver que em todos esses lugares você tem um consumo cerca de 20% de calorias a menos do que o padrão mundial. Então, o tamanho da porção conta, independente se é mediterrânea ou não. Tem uma outra coisa que é o tempo gasto nessa refeição. Então, você tem ali quase 1 hora por refeição, que é um momento que eu sento com você, eu estou entendendo o que eu estou comendo, eu estou, né? Eu tô naquele lugar. Aquela refeição ela tem um significado, vamos dizer assim. Hoje, em regiões como São Paulo, por exemplo, muita gente come no carro, muita gente come na mesa do escritório, né? Então você na frente da televisão maratonando, isso é uma das coisas mais comuns. Então, eu imagino que isso deve influenciar muito. E tem mais duas coisas nessas regiões que são muito presentes, né? Primeiro, o nível de movimento da vida
não falo de academia, do dia a dia, ele é muito maior. As pessoas se movimentam muito mais. Então, esse é um ponto. O nível de estresse também nesses lugares costuma ser menor. Então, você tem algumas outras variáveis, mas focando na alimentação, tem muito a questão da quantidade. Porque hoje a pessoa fala, legal, dieta mediterrânea, ou legal, azeite, e enche a salada de azeite. Qual a importância do tamanho das porções? Olha, o tamanho das porções é fundamental, né, Márcio? Não tem como uma dieta. Nós temos assim, os primeiros estudos robustos com relação a envelhecimento, e eu não estou nem aqui falando com relação à obesidade. A obesidade é esse problema que a gente já falou, Uhum. mas a dieta mediterrânea é uma dieta que não se presta a emagrecer ninguém. Ela emagrece se a pessoa adotar esse estilo de vida mediterrâneo, que ela vai ter uma percepção maior do que come, vai escolher melhor os seus ingredientes, vai escolher melhor os seus alimentos, vai comer alimentos mais frescos e vai comer com mais qualidade e fatalmente melhorarão os seus indicativos metabólicos e pode ser que essa pessoa emagreça. Mas se a pessoa só introduzir alguns conceitos da dieta mediterrânea, você acabou de falar do azeite de oliva, por exemplo, o azeite de oliva é uma gordura ótima, uma gordura boa, riquíssima em ômega 9, os pescados trazem ômega 3, então essas são duas gorduras, o ômega 3 é extremamente importante e o ômega 9 é uma gordura extremamente benéfica para perfil cardiometabólico, enfim. Mas, como toda gordura, seja uma banha de porco ou azeite de oliva, tem 9 calorias cada grama. Uma colher de sopa rasa de azeite de oliva, uma colher de Tem sopa quantos rasa, gramas? tem 10 gramas, portanto 90 calorias. calorias. Se você colocar 10 colheres de sopa numa salada, que é possível, você pega um bowl e coloca 10 colheres, dá uma regada, são 1.000 calorias praticamente só de azeite de oliva. Se Essa uma conta não pessoa fecha. a conta não fecha. Então, quer dizer, se essa pessoa adotou conceitos da dieta mediterrânea e passa a engordar, a ganhar peso e ter o seu perfil metabólico alterado, essa dieta não serviu, não funcionou. Quer dizer, não dá. A conta não fecha. Então, eu digo, as calorias são algo extremamente importante. Eu estava no início começando a falar, porque os nossos primeiros estudos, quando a gente começou a estudar qual o padrão alimentar que mais aumenta a expectativa de vida, que mais tem efeito anti-aging ou que faz com que a saúde se prolongue por mais tempo, é a restrição calórica. E quanto mais a nossa idade vai passando, Márcio, menos nós temos necessidade de comer calorias. Então, eu digo, o padrão alimentar e o hábito alimentar vira uma obra de engenharia, porque você tem que comer, sentir-se saciado e comer menos calorias e ainda fazer melhores escolhas. E te digo mais, nós temos um grande problema com o envelhecimento, que é a nossa dificuldade de bater a meta de ingestão proteica. Isso é um problema sério, eu digo, não é um desafio para nós que trabalhamos com a questão alimentar e orientação alimentar, tanto na saúde como na doença. Nós temos com o envelhecimento por vários fatores. Primeiro, porque proteína tem um custo maior, mas não só isso, as pessoas passam a não escolher proteínas. Por exemplo, você vai a um restaurante por quilo, Márcio, lá eu mexe, venho a São Paulo, trabalho aqui quase metade do tempo no mês, e às vezes eu almoço ali na região da Paulista, num restaurante por quilo, e fico observando o prato daquela moçada que desce daqueles prédios, é uma moçada que vem com um crachazinho e com certeza ganham lá um vale-refeição e vão servir-se na hora de um buffet por quilo, que eu vou daí num restaurante desses buffet por quilo. E olho no prato daquela meninada que a maioria está um pouquinho, no mínimo, em sobrepeso, a maioria, pelo menos no mínimo a metade deles. E você vê que as pessoas colocam num prato, num buffet onde pode servir-se livremente, colocam lá arroz, batata, farofa, polenta, mandioca, etc., uma lasanha,
um pedacinho assim de carne, não comem. Nós temos observado, e eu vi uma pesquisa que saiu agora no início do ano, demonstrou isso, as pessoas não comem mais arroz e feijão. Não comem feijão, porque o arroz continua no prato. E o feijão é uma proteína de origem Culpa vegetal. das nutricionistas que E falam que engorda. então, e aí, e põe assim, os que colocam uma salada no prato, colocam uma folhinha de alface. As, as verduras, os vegetais deviam ocupar metade do prato. É. Metade do prato. Vegetais, legumes, verduras, tudo que nasce para cima da terra, pode comer à vontade. Um quarto do prato, proteínas, e outro quarto do prato, carboidratos, e um só. Nós temos essa miscigenação de culturas nos países aqui ocidentais que fazem com que as pessoas, diferente lá do mar Mediterrâneo, se você vai comer em qualquer país do mar Mediterrâneo, se as pessoas comem batata, elas estão comendo batata, elas não comem batata em massa. Sim. Se elas comem massa, elas comem massa. Se forem comer algum prato ou um risoto, é o risoto ou a massa. Aqui não, aqui as pessoas comem o arroz, a massa, a farofa, a polenta, e aí a proteína fica um tiquinho. Então, eu digo, a escolha é um problema. Eu te dei esse exemplo do restaurante por quilo, porque esses meninos, que me dá vontade de dar quase uma palestra lá no restaurante por quilo, esses meninos estão pagando o mesmo valor por um carboidrato e uma carne, que pesa a mesma coisa. É.